Então, bora lá, jovens! Com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. A realidade no litoral russo do Mar Negro acabou de virar de cabeça para baixo, e a gente precisa muito falar sobre isso. Hoje, nós vamos destrinchar essa série recente de ataques de drones à refinaria de Tuapse. E olha, isso não é só sobre um prédio pegando fogo ou estruturas danificadas, tá? A gente está falando do colapso repentino de um dos ativos geopolíticos mais cruciais daquela região inteira, e o efeito dominó que isso está causando na economia e na infraestrutura russa. É como um tabuleiro de xadrez gigante onde uma peça essencial acabou de ser derrubada. Para começar a entender, o impacto inicial é simplesmente inegável. Um terceiro ataque, em menos de 2 semanas, paralisou de vez a maior refinaria de petróleo de todo o Mar Negro. A gente não está falando de um tropeço operacional, um fusível queimado ou uma falhazinha mecânica de rotina. É uma interrupção massiva do nada numa infraestrutura de energia que é vital. Pensa nisso como um infarto no próprio coração logístico que bombeia quantidades gigantescas de combustível todos os dias. E se a gente olhar para a cronologia, a coisa fica ainda mais clara. 16 de abril, o primeiro ataque. 20 de abril, o segundo. E aí, na noite de terça-feira, a investida mais recente. Isso mostra pra gente que não foi um incidente isolado ou um acidente de percurso, sabe? É uma campanha deliberada, um ataque atrás do outro, num ritmo quase alucinante. O objetivo estratégico aqui é muito nítido: manter a instalação de Tuapse sob uma pressão sufocante e impedir que qualquer equipe consiga consertar os estragos e retomar as operações. E o tamanho do caos que se formou lá, olha, foi surreal. A resposta emergencial teve que ser monumental. Foram mais de 120 bombeiros e quase 40 veículos de emergência lutando contra o inferno de chamas naqueles tanques enormes. Bairros inteiros vizinhos à refinaria tiveram que ser evacuados às pressas. E o negócio foi tão feio que gerou um efeito em cadeia até nos céus. Aeroportos super importantes da região, tipo Krasnodar, Gelendik e Sochi, precisaram restringir voos. Quer dizer, uma única instalação em chamas literalmente travou a mobilidade civil e a aviação comercial de todo aquele entorno. Parte 1. O valor estratégico de Tuapse. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo, e eu farei e postarei no canal em menos de 1 semana. Voltando aqui para o nosso foco, 240 mil. Essa é a capacidade diária exata de processamento da instalação em barris de petróleo bruto. Para colocar isso em uma perspectiva mais fácil de visualizar, estamos falando de processar cerca de 12 milhões de toneladas num ano. É uma cachoeira colossal de energia que simplesmente secou de uma hora para outra. Imaginar 240 mil barris sumindo todo santo dia ajuda muito a gente a entender o tamanho do buraco que se abriu na cadeia de suprimentos deles e até mesmo no mercado global. E a situação ainda mais grave por causa de um detalhe muito específico: 98%. Tuapse não é uma refinaria comum. A eficiência de refino lá dentro bate a marca impressionante de 98%. O que isso significa na prática? Significa que quase cada gota de petróleo bruto que entra é rapidamente transformada em produtos energéticos de altíssimo nível. São produtos super premium, imensamente lucrativos e que o mercado internacional paga caro para ter. A gente está falando de refinar itens super pesados e de alto valor: diesel Euro 5, nafta, gasóleo a vácuo, combustível de aviação e óleo combustível. O detalhe principal para entender a importância disso tudo é que Tuapse é focada praticamente 100% em exportação, bem diferente de várias outras refinarias russas que focam só no mercado interno. Então, esses produtos de ponta saem da refinaria e vão direto para os navios carregueiros ali no porto ao lado, gerando aquela injeção vital de dólares e euros para sustentar a máquina estatal. Quando a refinaria para, esse fluxo precioso de divisas estrangeiras também para na hora. Parte 2. O gargalo logístico e econômico. Olhando para o estrago estrutural, o negócio é devastador. A gente está falando de metade, exatamente 50% da capacidade total de armazenamento destruída ou severamente danificada. E por que isso é o ponto-chave? Porque perder metade dos tanques cria um gargalo logístico praticamente impossível de contornar. Mesmo que, num cenário otimista, eles conseguissem voltar a refinar alguma quantidade de petróleo, eles simplesmente não teriam onde guardar esse produto. E sem armazenamento viável, não tem como embarcar nada nos navios. A operação inteira asfixia e engasga de ponta a ponta. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E como fontes próprias do setor industrial vêm descrevendo, a consequência direta dessa falha estrutural gigantesca é um golpe no estômago das receitas de exportação. É justamente esse dinheiro que ajuda a financiar os esforços militares.
Cortar essa veia financeira tira drasticamente a margem de manobra do Estado no momento hiperdelicado, especialmente quando você considera que as sanções internacionais já estão enforcando a economia e limitando severamente as opções do país. Parte 3. O desafio defensivo. Aqui a gente percebe um contraste gritante entre o que é dito e o que está de fato acontecendo. De um lado, a narrativa oficial do Kremlin tenta minimizar o evento, dizendo que os incêndios foram causados só por destroços de drones interceptados, e afirmando que não há nenhuma ameaça grave à infraestrutura. Mas, do outro lado, a realidade documentada mostra um cenário completamente oposto. Uma paralisação total das operações, evacuações de emergência no meio da noite e centenas de bombeiros lutando para não deixar o lugar virar cinzas. Essa retórica tranquilizadora bate de frente com a paralisação logística real que está acontecendo no solo. A gente consegue enxergar essa tensão explodindo nas palavras das próprias autoridades locais. O governador Veniamin Kondratiev chegou a admitir publicamente que a situação é difícil, embora ele, claro, tente garantir à população que está tudo sob controle. É muita pressão em cima dos governos locais que estão ali na linha de frente gerenciando uma crise enorme, enquanto a comunicação do governo central tenta manter as falhas de segurança mais abafadas. E a ironia da situação é que o local costeiro, que historicamente sempre foi o grande trunfo logístico para exportar rápido, se revelou o calcanhar de Aquiles tático perfeito para aproximação furtiva em baixa altitude de drones navais. Parte 4. As consequências civis e ambientais. A gente não pode ignorar o impacto disso tudo fora dos muros da refinaria. A destruição acabou criando uma crise ambiental muito pesada nas áreas urbanas vizinhas. Foram colunas densas de fumaça tóxica cobrindo os céus da região. Tiveram até relatos alarmantes de moradores falando sobre uma bizarra chuva negra e oleosa caindo. A coisa ficou tão feia que as autoridades tiveram que agir rápido quando os testes mostraram níveis nas alturas de poluentes super perigosos, como benzeno e xileno. Imagina o desespero, moradores sendo instruídos a se trancarem em casa e selar completamente as janelas para evitar respirar veneno. Diante desse cenário todo, é mais do que natural que a paciência do público esteja por um fio. Se a gente observar as redes sociais da região, a frustração e a inquietação civil estão crescendo a cada minuto. As pessoas estão perguntando de forma muito aberta: como é possível que um ativo estatal vital, que banca parte da nossa economia, sofra 1, 2, 3 ataques e continue tão exposto? Aquele sentimento de segurança que os moradores tinham foi pelo ralo, e a confiança nas defesas antiaéreas e costeiras despencou vertiginosamente. Então, a gente fica com essa baita reflexão na cabeça. Será que as exportações de energia pelo Mar Negro vão conseguir sobreviver a longo prazo se esses buracos absurdos na defesa costeira não forem consertados? Cada dia mais que Tuapse fica fora de operação, o peso sobre as finanças do Estado fica mais insustentável. É um verdadeiro quebra-cabeça geopolítico, misturando vulnerabilidade militar com economia global, e as peças continuam caindo. Reflitam sobre isso. Por enquanto é isso. Assista outro vídeo sobre o tema. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!